Hello, students! Estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre os verbos modais, ou modal verbs em inglês. Vamos fazer um resuminho sobre eles. O verbo modal can significa poder. Ele expressa habilidade, algo que alguém sabe, consegue fazer, tem habilidade para fazer. Exemplo: I can swim, eu sei nadar. Outro uso de can seria para pedidos informais. Esta informalidade depende de com quem você fala, então com sua mãe, com seus amigos, com pessoas do seu convívio, pedido informal. Exemplo: Can I go out now, Mom? Posso sair agora, mamãe? A negativa de can é can't, com apóstrofo T, ou cannot, emendando as duas palavras, can mais not, escrito emendado, junto. O passado de can é could, então could é um outro verbo modal. Ele significa podia, poderia, sabia, conseguia. Vai expressar também habilidade, só que no passado. Algo que alguém sabia ou conseguia ou tinha habilidade para fazer no passado. Exemplo: I could dance when I was 5. Eu sabia dançar quando eu tinha 5 anos. Um outro uso de could é para pedidos formais, em situações um pouco mais formais, mais educadas. Exemplo: Could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? A negativa de could é couldn't, com abreviação de N''T. Outro verbo modal, would. Would significa expressa possibilidade, uma possibilidade de que algo aconteça, que se realize. Exemplo: I would go there with him. Eu iria lá com ele. Uma característica do would é que ele coloca os verbos que vierem a seguir no tempo ia, ria em português. Então é aquele finalzinho eu faria, eu iria e assim por diante. Também would é usado para pedidos formais, quando você pede alguma coisa em situações formais. Por exemplo, I would like a drink. Eu gostaria de um drink. Num restaurante, numa situação de certa formalidade. Também usado para ofertas, para oferecimentos, quando você quer oferecer algo a alguém. Exemplo: Would you like some coffee? Você aceitaria um pouco de café? A negativa de would é wouldn't, na forma abreviada. May. May tem a mesma tradução que can, só que usos diferentes. Ele é usado para forte possibilidade de que algo aconteça. Exemplo: You may have an accident if you run. Você pode ter um acidente se você correr. Então é bem provável, há uma forte possibilidade aqui, expressa com may. Outro uso de may seria para pedidos formais, em situações formais, em conversas formais. Por exemplo: May I go now, sir? Posso ir agora, senhor? Pedindo-se permissão para um chefe, alguém superior. A negativa de may é may not. Não existe a forma contrata. A forma abreviada não é usada aqui. Somente may not. Might é o passado de may. Significa poderia. Há uma possibilidade fraca quando se usa might. Algo é possível de acontecer, mas não tão provável. Exemplo: You might see him there, but I'm not sure. Você poderia vê-lo lá, mas eu não tenho certeza. A negativa de might é might not, separadamente. Não tem a forma abreviada aqui também não. Outro verbo modal é should.
Should indica conselho. Exemplo: You should visit your dad. Você deveria visitar seu pai ou seu papai. Também usado para probabilidade, dedução ou conclusão lógica. Baseando-se em fatos, acontecimentos, se chega a alguma conclusão. Então, isso é expresso com should. Por exemplo, sites lacking author information should lead you to fake news. Sites sem a informação sobre o autor devem ou deveriam te levar a fake news. Então, isso é uma conclusão lógica, uma dedução de que isso pode acontecer. A negativa de should é shouldn't. Must, o último verbo modal que vamos ver hoje, ele indica obrigação, necessidade de se fazer ou realizar algo. Exemplo: You must study more. Você tem que ou deve, no sentido de ter obrigação de fazer algo. Você tem que estudar mais. Também usado para probabilidade, dedução ou conclusão lógica. Um exemplo: He must be lying. Ele deve estar mentindo. Aqui, então, baseando-se em algum fato ou situação anterior, o falante conclui que ele deve estar mentindo. Uma conclusão lógica e óbvia que vai depender de fatos anteriores. A negativa de must é must not ou mustn't. E aqui há um fato curioso. Must é o único verbo modal e também o único verbo em inglês que, na forma negativa, muda completamente de tradução e passa a expressar a ideia de proibição. Então, must not ou mustn't, ambos indicam proibição. Exemplo: You mustn't drink and drive. Você é proibido beber e dirigir. Mustn't pode ser abreviado, ou must not, que seria um pouco mais enfático que mustn't, mas ambos são corretos, ambos são usados. Então, se aqui no exemplo eu digo, você é proibido beber e dirigir, então uma proibição, inclusive existe uma lei, né, que proíbe isto. E para terminar, vamos comparar should e must, porque ambos expressam habilidade, probabilidade, dedução ou conclusão lógica. Então, eles têm em comum o fato de expressar probabilidade, dedução ou conclusão lógica. Só que, neste caso, must é mais enfático, é uma dedução mais óbvia do que should. Should seria uma maneira mais suave de se deduzir ou concluir algo, também baseado em fatos ou situações anteriores. Então, repetindo, should, uma conclusão mais suave, e must, uma menos óbvia, né, should, e must, uma conclusão óbvia, dependendo de algum fato anterior.